Boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do 7º período legislativo da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Terra. Solicito do nobre vereador Sidney que faça a leitura da Bíblia. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora, falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse vós estas coisas, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu solicito do secretário Anderson que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 9 de 2024. Sessão ordinária realizada no dia 6 de maio de 2024. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2024, às 19 horas, realizou-se a 9ª sessão ordinária do 7º período legislativo da Câmara Municipal de Nova Terra. Presentes a essa sessão, todos os vereadores. O presidente abriu a sessão invocando a presença de Deus e solicitou ao vereador Anderson para que fizesse a leitura de um texto bíblico. Logo, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Posta a ata em discussão, ninguém querendo discutir, a ata foi posta em votação, sendo aprovado por todos. Não havendo mais matéria de expediente, o presidente unificou o pequeno e o grande plenário e deixou livre a palavra aos senhores vereadores. O vereador Anderson iniciou sua intervenção na sessão cumprimentando a todos. Justificou sua ausência na sessão anterior devido a um acidente durante sua viagem para buscar sua mãe em Guarapuava, o que causou um atraso significativo no seu retorno, devido ao congestionamento causado pelo acidente próximo a Santa Maria do Oeste. Após expressar sua gratidão por estar ali mais uma vez e poder se dirigir à população, o Anderson fez duas indicações verbais ao Executivo. Primeiramente, solicitou que fosse realizado patrulhamento e a utilização do rolo compactador na estrada principal do Jacutinga, devido aos trechos que necessitam de melhorias, como cascalho solto e pedras salientes. Da mesma forma, propôs melhorias na estrada principal do Alto Mirante e no trecho que liga essa estrada à casa da família do Sr. Bach, visando atender as demandas dessas comunidades. O vereador, então, destacou os avanços alcançados pelo município de Nova Terra nos últimos anos, especialmente durante os mandatos da prefeita Heloísa e atualmente do prefeito Clodoaldo, exaltando a gestão competente em diversas áreas, como educação, saúde e infraestrutura. Ele enfatizou a importância das críticas construtivas, mas criticou a politicagem excessiva e destacou os benefícios conquistados como o transporte escolar gratuito e investimentos em eventos de entretenimento e qualidade de vida, como a recente comemoração do Dia das Mães. O Anderson expressou seu orgulho em representar Nova Tebas e encorajou o diálogo responsável e a busca por soluções para problemas da cidade, rejeitando boatos e fake news. Ele agradeceu aos presentes e devolveu a palavra ao presidente, encerrando sua fala. O vereador Aislan fez uso da palavra, iniciou sua fala cumprimentando o presidente Odair e o vice-presidente Jair. O
primeiro secretário Anderson e os demais colegas presentes, além do público acompanhando pelas redes sociais. Ele destacou a importância da Casa Legislativa como espaço de debate e construção do futuro de Nova Atenas, exaltando o papel ativo e participativo do Legislativo na busca por projetos e recursos em benefício da sociedade. Aslan elogiou a administração municipal pela sua seriedade e competência, destacando a importância de setores-chave, como a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Administrações, esta última sob a responsabilidade do competente Felipe Bujanski. Ele enfatizou que o desenvolvimento da cidade é resultado do esforço conjunto de várias mãos, comprometidas com o bem-estar da comunidade. O vereador expressou sua visão de uma Nova Tebas asfaltada e com infraestrutura adequada, ressaltando os avanços alcançados pela administração municipal em termos de desenvolvimento de ruas e calçadas. Ele também aproveitou para homenagear as mães, destacando seu amor incondicional e sua importância fundamental na vida de todos. Aslan desejou um feliz Dia das Mães a todas as mães, incluindo sua própria mãe e sua esposa Andréia. Encerrando sua fala e devolvendo a palavra, o vereador Davi fez uso da palavra. Começou sua fala saudando o presidente, os demais vereadores presentes e o público, acompanhando pelas redes sociais. Ele expressou sua tristeza e solidariedade em relação aos brasileiros que estão enfrentando dificuldades, especialmente os gaúchos, que foram afetados por tragédias e perdas. Davi desejou que eles possam se recuperar e reconstruir suas vidas com prosperidade. Em seguida, o vereador abordou a questão do emprego em Nova Tebas, destacando a falta de oportunidade na cidade e a dependência de benefícios sociais como Bolsa Família e a aposentadoria. Ele comparou a situação do município com outras cidades vizinhas, onde há mais empregos e uma economia mais dinâmica. Davi lamentou o fechamento de estabelecimentos comerciais e falta de investimento em projetos para impulsionar a agricultura local. Davi também criticou a falta de reconhecimento ao governador do estado, alegando que ele tem sido competente na gestão, mas não recebe o apoio necessário do prefeito e de parte da população. Ele atribuiu essa falta de apoio à incompetência do prefeito e destacou a importância do trabalho conjunto entre governador, deputados, Assembleia Legislativa e vereadores para o desenvolvimento do município. O vereador encerrou sua fala devolvendo a palavra ao presidente. O vereador Jaime Fronza iniciou sua fala cumprimentando o presidente e os colegas vereadores, justificando sua ausência. Ele agradeceu a Deus por estar presente, apesar de um acidente que sofreu recentemente, destacando que, apesar da perda do carro, não sofreu fraturas graves. Em seguida, o vereador fez uma indicação verbal em relação à rua Palmital, pedindo ao prefeito que olhasse com atenção para o trecho específico da rua, visando garantir sua acessibilidade e estética. Expressou sua preocupação com a situação do comércio local, destacando a importância de incentivos para seu crescimento e desenvolvimento de pequenas indústrias na cidade. Ele elogiou os secretários municipais, mas ressaltou que são bem remunerados e devem ser preparados para evitar erros, mencionando a crítica que os vereadores recebem no lugar dos secretários quando ocorre um erro. Jaime enfatizou a importância do trabalho da Câmara dos Vereadores para o processo da cidade e a necessidade da aplicação adequada dos recursos municipais para evitar críticas injustas aos vereadores. Por fim, ele destacou os avanços conquistados por Nova Tebas nos últimos anos e a importância de investir nos recursos disponíveis de forma eficiente para continuar o crescimento do desenvolvimento do município. O vereador Aslan partilhou e enfatizou o compromisso da Câmara de Vereadores e da administração municipal com o desenvolvimento de Nova Tebas.
visando torná-la uma cidade voltada para o futuro. Destacou a importância de atrair empresas para gerar empregos na região, mencionando parcerias com as empresas como a JBS e Termas de Jurema, que ressaltaram para a criação de cerca de 90 empregos. Ressaltou a necessidade de ter secretários competentes que, tendo boas remunerações, devem ser eficientes e responsáveis para administrar eficientemente o município. E reiterou o objetivo de melhorar não é apenas o ambiente físico, mas também a qualidade de vida dos cidadãos. Assim, devolvendo sua palavra, o vereador Jaime continuou, enfatizou os benefícios que o município oferece aos cidadãos em relação aos empregos gerados por empresas como a JBS e o Termas de Jurema, questionando se esses custos foram calculados. Ele indagou sobre sua proposta e muito tempo atrás sobre a criação de um parque industrial para atrair mais empregos e investimentos para Nova Terras, sugerindo isenção de impostos e outras medidas para atrair investidores. Jaime criticou a alocação de recursos públicos para subsidiar empresas já estabelecidas, destacando a necessidade de mais seriedade e comprometimento na administração municipal. Além disso, ele pediu atenção e rapidez na resolução de problemas de infraestrutura, como o conserto de uma estrada irregular. Assim, finalizando sua fala, o vereador Sidney fez uso da palavra. Destacou a importância da valorização que o Executivo Municipal tem dado à população de Nova Terras. Ele abordou a questão da geração de empregos, enfatizando que não cabe somente aos vereadores ou Câmara Municipal trazer empregos para a cidade, mas sim atrair empresários interessados em investir. Sidney mencionou casos no passado que oportunidades de desenvolvimento foram perdidas devido a decisões administrativas, como a tentativa de instalar uma rodoviária no município e a possibilidade da empresa Campago se instalar em Nova Terras. Ele ressaltou a importância da competência e da busca por parcerias para promover o desenvolvimento econômico local. O vereador Anderson Aparteou ressaltou as oportunidades de emprego disponíveis no município de Nova Terras, destacando a atuação da Sala do Empreendedor na intermediação de vagas para as empresas locais, como JBS e Termas de Jurema, contribuindo para a geração de renda na cidade. Ele enfatizou que, embora haja oportunidades, é necessário que mais pessoas se interessem em trabalhar. Além disso, mencionou o investimento em infraestrutura para atrair futuros empresários e a necessidade de fortalecer a saúde pública, dado o número de pessoas de municípios vizinhos que buscam atendimento em Nova Terras. Reconheceu o papel dos deputados que representam o município, destacando a importância e a sua contribuição para o desenvolvimento local. Retomando a palavra, o vereador Sidney abordou a dificuldade enfrentada pelo comércio local de Nova Terras, devido à preferência da população por estabelecimentos de municípios vizinhos. Ele questionou por que alguns investimentos não são direcionados para Nova Terras e destacou os esforços do município para proporcionar oportunidades de emprego, como o transporte para os funcionários de empresas locais. Sidney também ressaltou os investimentos em saúde e os resultados positivos obtidos pelo município nesta área. Ele encerrou desejando uma boa noite a todos. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o presidente deixou livre a palavra para explicações pessoais. O vereador Wesley agradeceu a presença das pessoas na reunião, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, enfatizando a importância da participação popular. Ele expressou solidariedade ao Rio Grande do Sul devido às enchentes e tragédias recentes, desejando que o Estado se reerga com a ajuda da solidariedade e o apoio mútuo. Encerrou desejando uma excelente semana a todos. O vereador Davi parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães,
destacando especialmente sua esposa, que é a mãe de seus 3 filhos biológicos e uma filha adotiva, registrada em seu nome e dela. Expressou votos de bênçãos para todas as mulheres no Brasil e encerrou. O vereador Anderson enviou felicitações para todas as mães do município, em especial para sua mãe e sua esposa, destacando a importância delas em sua vida. Desejou que Nossa Senhora, Mãe de Deus, proteja e abençoe o caminho de todas as mães. O presidente Odair agradeceu a presença de todos e destacou a importância do respeito às diversas opiniões. Expressou votos de saúde para sua esposa e enviou solidariedade às mães, desejando força para enfrentarem os desafios. E ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, não tendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nova Tebas, 6 de maio de 2024, o Dair Medeiros de Oliveira, presidente, o Anderson Martins Berger, primeiro secretário. Eu coloco a ata em discussão. Ela está em discussão. Ninguém quer discutir, eu coloco a ata em votação. Desfavorável, permaneça como estão, desfavorável, que se manifesta. Ficando assim aprovado por todos. Eu solicito do secretário Anderson a leitura da matéria do expediente. Projeto de Resolução 01 de 2024. Resolução número 1 de 2024. Dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Nova Tebas, Estado do Paraná, dentre outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta resolução, regulamentada a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do município de Nova Tebas. Parágrafo único. Nos casos omissos não previstos ou especificados nesta resolução, serão aplicados as normas gerais previstas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Subsidiariamente, os regulamentos editados pela União para a aplicação da mencionada Lei Federal. Artigo 2º. Na aplicação desta resolução, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação das funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Instrução às Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 2. Das designações e atribuições. Seção 1. Agente de contratação. Artigo 3. O agente de contratação ou pregoeiro está designado pelo presidente da Câmara Municipal entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Poder Legislativo. Parágrafo 1. Excepcionalmente, em caso de comprovada impossibilidade, poderá ser afastada a regra prevista no caput desse artigo, podendo ser nomeado servidor comissionado, desde que devidamente fundamentada a necessidade do órgão que detenha atribuições técnicas administrativas e conhecimento referente a licitações. Parágrafo 2.
Nas licitações que envolvem bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 8 da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 3. A autoridade competente poderá designar em ato motivado mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma da coordenação e de distribuição de trabalhos entre eles. Artigo 4. Ao agente de contratação ou, conforme o caso, a comissão de contratação incumbe a condução e a face externa da licitação, incluindo o reconhecimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas, como o melhor colocado, o exame dos documentos, cabendo-lhe ainda as atribuições contidas nesse decreto legislativo a seguir. Coordenar a face externa da licitação. Primeiro, coordenar a face externa da licitação. Segundo, devido às peculiaridades do pessoal do órgão, poderá ser solicitado ao agente de contratação para instruir e coordenar a fase preparatória da licitação no que couber. Terceiro, receber, encaminhar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais para dirimir eventuais dúvidas. 4. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. 5. Conduzir e coordenar sessão pública e o envio de lances quando for o caso. 6. Verificar e julgar as propostas, analisar e julgar as condições de habitação. 7. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habitação e sua validade jurídica. 8. Receber, examinar e decidir recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão. 9. Indicar o vencedor do certame. 10. Solicitar, se necessário, e conduzir os trabalhos de equipe de apoio, se houver ou dos agentes públicos que lhe possam auxiliar. 11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor sua adjudicação e homologação. Desempenhar outras atribuições compatíveis com as atribuições. Parágrafo 1º. Poderá ser solicitado ao agente de contratação para realizar nos termos do artigo 72 a instrução dos processos de contratação direta que compreendem os casos previstos no artigo 74 e 75 de inexigibilidade e dispensa de licitação da Lei nº 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. Poderá ser solicitado ao agente de contratação, no que couber a instrução dos processos de procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133, de credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registros cadastrais. Parágrafo 3º. O agente de contratação, sempre que considerar necessário, poderá solicitar auxílio de equipe e de apoio, se houver ou de outro agente público da área técnica e administrativa que possa lhe auxiliar, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo se induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 4. Em licitação na modalidade pregão, o agente de contratação responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Seção 2. A comissão de contratação. Artigo 5. A comissão de contratação ou de licitação será designada pela autoridade competente do órgão entre um conjunto de agentes públicos formado por, no mínimo, 3 membros, sendo presidida por um deles, designados pelo presidente da Câmara Municipal em caráter permanente ou especial
com a função de receber, auxiliar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Parágrafo único. Os membros da comissão de contratação que trata o caput responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão, e poderão contar com a equipe de apoio se houver. Artigo 6. Nas contratações que envolvem bens ou serviços especiais cujo objeto não será rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes políticos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo único. Primeiro, a empresa ou profissional especializado contratado na forma prevista no caput assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso e confidencialidade e não informações prestadas. Poderá exercer atribuição própria e exclusiva dos membros da comissão de contratação. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade os membros da comissão de contratação, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Seção 3. Equipe de apoio. Artigo 7. A equipe de apoio, devido às peculiaridades de pessoal e características do órgão, será facultativa e designada pelo presidente da Câmara. Se houver, poderá ser composta por um ou mais membros entre os agentes públicos, efetivos ou comissionados, que detenham atribuições especificamente técnicas e administrativas, devido às peculiaridades do órgão com o pessoal. Artigo 8. Caberá à equipe de apoio, se houver, quando solicitado, auxiliar o agente de contratação nas épocas de processo licitatório e, na sua ausência, os demais agentes públicos, no que couber, as seguintes atribuições, se houver demanda do agente de contratação ou da comissão de contratação, para 1. Digitar tabelas, cadastrar os itens do sistema de gestão e na plataforma utilizada para as licitações quando solicitado. 2. Conferir as propostas dos licitantes, no caso de muitos itens e documentos de habitação nos certames licitatórios quando solicitado. 3. Outras demandas para o bom andamento da licitação quando solicitados. Seção 4. Atividades de gestão e fiscalização de contratos. 9. Artigo 9. Os gestores e fiscais de contratos ou respectivos substitutos serão designados pelo presidente da Câmara para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. Artigo 10. Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato, que trata o presente decreto legislativo, deverão ser observadas as seguintes regras. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria à exclusiva de fiscal de contrato. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade ao fiscal de contrato nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. As atividades de gestão e fiscalização do contrato serão realizadas de acordo com as seguintes disposições. Gestão do contrato é a coordenação das atividades relacionadas aos atos preparatórios,
a instrução processual, recebimento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos quando aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Fiscalização de contrato é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados, se for o caso, aferir-se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para o efeito de pagamento conforme resultado pretendido pela administração, além do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais, quanto a obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto o controle do contrato administrativo e as providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Parágrafo 1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por agentes públicos, equipe multidisciplinar de fiscalização ou único agente público, desde que no exercício dessas atribuições fique assegurada a distinção dessas atividades em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas ao cumprimento do contrato. Caberá ao gestor do contrato, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto em especial, receber os registros realizados pelos fiscais de contrato ou dos terceiros contratados de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aqueles que ultrapassarem a sua competência. Vistas as necessidades ou não de eventuais alterações e prorrogações contratuais, para que atenda à finalidade da administração, coordenar os atos preparatórios da instrução processual para a formalização do procedimento que dispõe o inciso 1 do artigo 11, receber dos fiscais documentação referente ao inadimplemento do objetivo do contrato, a fim de tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 da Lei nº 14.133 de 2021, ou pelo agente pelo setor competente para tal conforme o caso. Caberá ao fiscal do contrato, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto em especial, prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando de informações pertinentes às suas competências enquanto fiscal. Anotar o histórico de gerenciamento do contrato, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, emitir notificações para a correção de rotinas ou qualquer inexatidão ou irregularidade contratada em desacordo com a execução do contrato. Informar o gestor do contrato em tempo hábil a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem suas competências. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato. Fiscalizar a execução do contrato, exigindo que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados. Comunicar ao gestor do contrato, com antecedência de 120 dias, o término do contrato sob sua responsabilidade, solicitando tempestiva renovação ou prorrogação contratual, ficando sob sua integral responsabilidade eventuais interrupções.
realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto do contrato referido no artigo 25, mediante termo de aceite ou atesto no documento fiscal. Elaborar o relatório final de que trata a linha B do inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei número 14.133 de 2021, com informações obtidas durante a execução do contrato. Do recebimento provisório e definitivo. O recebimento provisório e definitivo ficará a cargo do fiscal do contrato ou comissão designada pela autoridade competente. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos no contrato ou no termo de referência, quando não for celebrado o contrato. Do plano de contratação anual. O Poder Legislativo poderá elaborar plano de contratações anual, PCA, com o objetivo de relacionalizar as compras e contratações e garantir alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo único. No âmbito do Poder Legislativo, por se tratar de um órgão com pequeno volume de contratações e pouca equipe de trabalho, fica facultada a elaboração do PCA. Do documento de formalização de demanda. O documento de formalização de demanda ou demanda de contratação, quando elaborada, será endereçado ao presidente da Câmara Municipal e poderá ser instruído com os documentos necessários ou dispensados no que couber, como estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, a depender do caso concreto, e poderá conter a especificação do objeto, a justificativa e necessidade da contratação sobre a respectiva do interesse público, a estimativa de despesas e de valor da contratação, observado o disposto no artigo 23 da Lei número 14.133 de 2021, se for o caso. A demonstração de que os preços estão em conformidade com os valores praticados pelo mercado, nos termos do artigo 23, incisos 1 a 5 da Lei número 14.133 de 2021. No âmbito do Poder Legislativo, o procedimento de pesquisa de preços poderá ser realizado nos parâmetros previstos no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 14.133 de 2021, que serão adaptados à realidade da Câmara Municipal de Nova Telas, em conjunto com outros, com base no melhor preço oferido por meio da utilização de um ou mais dos seguintes parâmetros definidos no artigo 19 desse decreto legislativo, adotado de forma combinada ou isolada para atender à peculiaridade da Câmara devido à estrutura mínima de pessoal. O valor previamente estimado de contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços coletados ou constantes nos bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas. Nos processos licitatórios e nas contratações diretas, para a aquisição de bens e de contratação de serviços em geral, o valor estimado será adotado utilizando-se de um ou mais parâmetros a seguir, podendo ser forma combinada ou isolada. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consultas de preços ou no banco de preços, publicações, licitações e contratações disponibilizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas. Contratações lineares feitas por outros órgãos da administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente.
contratações realizadas pela Câmara Municipal de Nova Terras em execução ou concluídas no período de um ano anterior da data da pesquisa de preços, aplicando-se índice atualização de preços correspondentes para a nova contratação. Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, Executivo Municipal, Estadual e Federal, através da pesquisa em sítios eletrônicos estabilizados ou de domínio amplo, desde que contenham a data de acesso. Pesquisa direta, ou mais fornecedores, independentemente do número mínimo, preferencialmente local ou regional, desde que possam atender a demanda da Câmara Municipal, devidamente justificada a escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 meses de antecedência. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, quando estiver disponível, na forma de regulamento a ser editado pelo Governo Federal. Pesquisa na base de notas de servidores dos cadastros de municipalidade, se disponível. Pesquisa de publicações e contratações no mural de licitações do TSE. Pesquisa de extratos, contratos contratados, contratações de serviços, aquisições de bens, notas de empenhos disponibilizados nos portais de transparência. Pesquisa no sistema de notas do Paraná do Governo Estadual, se for o caso. Pesquisa por telefone direta com o fornecedor, desde que ateste pelo servidor ou preenchimento do formulário padronizado. Poderão ser utilizados outros meios de pesquisa, prints de tela, folders, fotos, aplicativos e outros métodos não especificados nesse decreto legislativo que comprovem os preços praticados no mercado. A coleta de dados da pesquisa de preços poderá ser certificada ou preenchida de formulário, tabelas, relatórios ou outro documento hábil. No âmbito do Poder Legislativo, a pesquisa de preços para contratações de pequenas reformas, quando for possível estimar o preço, adotará conforme caso ou mais parâmetros do artigo 19, e devido a peculiaridades de pessoal, preferencialmente o previsto no artigo 5, devidamente justificado no processo da contratação. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 25 desta resolução, o contrato deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com as praticadas em contratações semelhantes. Contratantes no período de um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, devido a apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido. Na hipótese de dispensa de licitação com base no artigo 75, incisos 1 e 2 da Lei nº 14.133/2021, a estimativa de preços que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa. Na hipótese de que o objeto ou o serviço a ser contratado exigir o conhecimento técnico específico para a elaboração ou estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, poderá ser contratado profissional especializado, desde que solicitado pelo requisitante. Os orçamentos podem ser solicitados, emitidos e entregues por meio eletrônico, devendo preferencialmente constar dados da empresa emitente, nome do funcionário responsável pela elaboração do orçamento e endereço de e-mail. Será utilizado para a obtenção do preço estimado da contratação, a média e a mediana ou a menor preço, devendo o cálculo incidir, quando possível, sobre um
conjunto mínimo de 2 preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o artigo anterior. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos desde que devidamente justificado no processo administrativo. Com base no tratamento de que trata o caput desse artigo, no preço estimado da contratação poderá ser obtida ainda, acrescentado ou subtraindo determinado percentual de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. Excepcionalmente, será admitida a determinação do preço estimado com base em menos de 2 preços, devidamente justificado no processo administrativo. Nos processos de inexigibilidade de licitação para a contratação de servidores técnicos especializados na natureza predominante intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização para treinamento de pessoal e de aperfeiçoamento previsto no artigo 74 do artigo 3, do parágrafo 3 da Constituição Federal, de empresas ou profissionais idôneos para a oferta de cursos da forma fica dispensado e aferido da pesquisa de preços, considerada a proposta ou documento de preços praticado para a contratação dos demais órgãos. O orçamento estimado da contratação poderá ser caráter sigiloso desde que devidamente justificado ser prejuízo da divulgação do detalhamento das quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, salvo a hipótese de licitação cujo critério do julgamento for maior desconto. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do artigo 95 do parágrafo 2 da Lei nº 14.133 de 2021, observado previsto na presente resolução. Na contratação direta. O procedimento de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído nos termos do artigo 72 da Lei nº 14.133 de 2021. O ato que autoriza a contratação direta e o extrato do contrato ou instrumento equivalente deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público no portal de transparência da Câmara Municipal de Nova Temos. A publicidade dos contratados decorrentes é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus adiantamentos, devendo ocorrer no prazo de 10 dias úteis, no caso de contratação direta. Caso necessário, o servidor responsável pela condução do processo da contratação poderá diligenciar para a obtenção dos documentos previstos no parágrafo anterior. Os documentos de habilitação poderão ser dispensados total ou parcialmente nos termos do artigo 70, parágrafo 3 da Lei nº 14.133 de 2021. A Câmara Municipal, diante das circunstâncias de contratação ou natureza do objeto, se mostrar vantajosa ou menos burocrática através da contratação por procedimento não eletrônico, poderá utilizar como regra procedimento natural para a realização das dispensas não eletrônicas, respeitada as publicações legais. Sem prejuízo do disposto, a Câmara Municipal poderá adotar o procedimento de dispensa de licitação na forma eletrônica. Nos procedimentos realizados sob forma eletrônica, a Câmara Municipal indicará no instrumento de convocatório qual plataforma eletrônica será utilizada e poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos na forma eletrônica. Em todas as hipóteses que se for utilizado o procedimento de dispensa eletrônica, o prazo fixado para a abertura do procedimento e envio de lances não será inferior a 3 dias úteis, contados da data da divulgação do aviso de contratação direta. Nas contratações diretas por dispensa de licitação, na forma eletrônica, o aviso e seus anexos serão obrigatoriamente precedidos de divulgação de aviso no Portal Nacional de Contratações Públicas. Conterá aviso a especificação do objeto pretendido e com a
manifestação de interesse da Câmara Municipal em obter propostas adicionais de eventuais interessados. Deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, ou no caso de dispensa eletrônica, a divulgação poderá ser diretamente na plataforma utilizada. Nas contratações diretas por dispensa de licitação na forma física ou presencial, o aviso dos seus anexos serão preferencialmente divulgados em um dos seguintes veículos de publicidade: no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, ou no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Nova Terras, bem como poderá ser divulgado aviso simplificado no Diário Oficial Eletrônico do município de Nova Terras. Conterá o aviso e a especificação do objeto pretendido e com a manifestação do interesse da Câmara Municipal em obter propostas adicionais de eventuais interessados em contratações diretas por dispensa na forma física, presencial, quando não for possível a realização do procedimento de divulgação instituído no artigo anterior, em decorrência da urgência, premência da contratação ou outro fator relevante ao interesse público. Regionais e aptos a fornecer o objeto, e devidamente justificado realizar as devidas publicações nos meios de publicidade posteriormente na contratação. Na hipótese da dispensa de licitação, em razão do valor do instrumento do contrato poderá ser substituído por outro instrumento apto, como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O disposto que trata o caput também será aplicado no que couber para as pequenas compras ou prestação de serviços de compra direta e entrega imediata ao pronto pagamento. Para fins da aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 75 da Lei número 14.133/2021, deverá ser observado o somatório do que for despendido no exercício financeiro em cada unidade gestora, por objetos da mesma natureza, subelemento de defesa, entidade como tais aquelas relativas às contratações no mesmo ramo de atividade. Não se aplica ao disposto nesse artigo as contratações para a manutenção de veículos automotores previstos no artigo 75 do parágrafo 7 da Lei número 14.133/2021. Do processo da compra direta, ficam dispensados de formalização do processo de compra direta, dispensa de exigibilidade, onde o instrumento de contrato não for obrigatório nas situações de compras ou prestação de serviço de pronto pagamento. O valor que trata o artigo 95 do parágrafo 2, na Lei nº 14.133, será o que for estabelecido em decreto anual pelo Governo Federal. Da habitação. Os documentos de habitação, licitação ou qualificação de contratação direta a serem exigidos são previstos nos artigos 62 e 70 da Lei nº 14.133/2021 e poderão ser substituídos por registro cadastral ou dispensados total ou parcialmente pelo agente de contratação conforme o artigo 70, 1 e 2 da lei. Os editais de licitação estabelecem, conforme cada caso, objeto a ser contratado, quais documentos devem ser apresentados para a habitação e a forma de apresentação. Das publicações. A publicação de instrumentos convocatórios de licitações, contratações diretas e editais, avisos anexos e indiretos, teor ou extrato conforme cada caso, serão publicados preferencialmente no que couber, no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Portal de Transparência da Câmara Municipal de Nova Terras e no Diário Oficial Eletrônico do município. Artigo 37. A divulgação das licitações e manutenção do inteiro teor do ato convocatório de seus anexos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133, serão divulgados obrigatoriamente no Portal de Contratação Pública, PNCP, ou, se não for possível, até mesmo concomitante com o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Nova Terras. A divulgação dos extratos do edital, do aviso da autorização ou do contrato, ata conforme o caso, será facultativa a publicação no Diário Oficial Eletrônico do município do Estado do Paraná. Do município de Nova Terra, Estado do Paraná.
No âmbito da Câmara Municipal, as publicações obrigatórias do Portal Nacional de Contratações Públicas, a que se refere o artigo 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, quando não for possível publicar, será observado a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada lei no PNCP, se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicação dar-se através de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do município de Nova Terras ou no portal da Transparência da Câmara Municipal de Nova Terras. Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada lei, o PNCP, se referir ao inteiro teor de documento edital contratado ou processo da publicidade, dar-se-á através de sua disponibilidade integral e tempestiva do portal da Transparência da Câmara Municipal de Nova Terras. Parágrafo 1. O disposto nos incisos 1 e 2 acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133 de 2021. As decisões sobre as licitações e as reclamações relacionadas à execução dos contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, serão efetuados no prazo de 1 mês, contado da data do protocolo do requerimento executado, exceto se houver disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico. O prazo que trata o caput poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que motivado. As decisões que tratam o caput serão tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato e pela autoridade superior, nos limites de suas competências. Disposições gerais. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste decreto legislativo serão dirimidos pelo presidente da Câmara, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133 de 2021. Será adotado no que couber para as normas não regulamentadas nessa resolução as disposições da Lei nº 14.133 de 2021. Essa resolução poderá ser editada por outra resolução sempre que se fizer necessário alterações, inclusões, exclusões ou mudanças de redação nas suas normas para melhor aprimoramento e interpretações. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Nova Terras, 13 de maio de 2024. Odair Medeiros, presidente. O Anderson Martins Berg, primeiro secretário. Jaime Fronza, vice-presidente. E Sidney Michon, segundo secretário. Justificativo. O projeto de lei que institui a função do agente de contratação nos termos do parágrafo 3º do artigo 8 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio da Comissão de Contratação no âmbito da Câmara de Vereadores de Nova Terras e da outras providências. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas e a atuação dos agentes públicos no trato com licitações e contratações, exigidas a observância dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, correlatada aos deveres e eles impostos de garantir isonomia a todos que almejam contratar com o poder público e de processar e julgar o certame em estrita conformidade com os princípios básicos aplicáveis às regras de regência. Essa atuação submete-se ao controle externo. Esse exercício pelos tribunais de contas, na qualidade de órgãos auxiliares ao Poder Legislativo, e pelo Poder Judiciário e pela sociedade, sem prejuízo ao sistema de controle interno. Várias são as dúvidas
que apresentam o cotidiano dos agentes públicos que atuam nesses processos, sobretudo os decorrentes da edição e de um novo ordenamento normativo. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece funções essenciais que deverão ser exercidas por agentes públicos para sua execução, tais como o agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio, membros de comissões. Leva salientar que expressão agentes públicos abrange todos os sujeitos que servem ao poder público. A nova lei de licitações adotou uma definição em consonância com as licitações doutrinárias e com outras leis de ordenamento jurídico brasileiro. Artigos 60 para fins desta lei. Consideram-se agente público um indivíduo que, bem em virtude da eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego, função, pessoa jurídica e integrante da administração pública. Prosseguindo, os servidores públicos podem ser estatutários, ocupantes de cargos públicos ou servidores temporários que exerçam funções públicas sem vinculação com o cargo de emprego. Assentados estas premissas, passa-se a verificar a compatibilidade desses cargos com algumas das funções previstas na Lei 14.133 de 2021. Quando a participação de servidores comissionados em comissão de contratação ou de licitação ou ainda em equipe de apoio, entende-se claro que não há qualquer impedimento, observado os demais requisitos legais, aplicando-se ao artigo 70, primeiro da nova Lei de Licitações e Contratos. Segundo o dispositivo, a escolha deve recair preferencialmente sobre servidores efetivos. E o que significa a lei? Apta, em um primeiro momento, por eles agentes públicos, mas permite a escolha dos demais de acordo com a peculiaridade, fáticas e circunstâncias, devendo haver a justificativa do órgão. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fixou os seguintes testes com caráter normativo. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir a função do agente de contratação nos termos do parágrafo 3 do artigo 80 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Para se ter uma administração pública comprometida e transparente, deve ela estar alicerçada em profissionais técnicos e capacitados, passíveis de responsabilização pelos atos praticados, evitando assim que esse conhecimento técnico se perca. Nesta linha, nota-se que as funções exigem que o processo licitatório deve ser desenvolvido em um ambiente íntegro, confiável e capacitado, alinhado com o planejamento estratégico da instituição, que preferencialmente deve se organizar-se anualmente para definir as compras que pretende fazer e os serviços que precisa contratar. Tudo em consonância com as leis orçamentárias, com o fito de promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Contudo, toda essa estrutura depende do comprometimento e da lisura do agente de contratação, responsável direto por fazer cumprir as diretrizes de governança da autoridade superior. À vista do exposto, contamos com a aprovação desta resolução para darmos continuidade nos processos licitatórios do município de Nova Tebas. São essas as considerações sobre o projeto em epífise, que esperamos seja apreciado e aprovado pelos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Nova Tebas, 10 de maio de 2024, Odair Medeiros de Oliveira, presidente, o Anderson Martins Berger, primeiro secretário, Jaime Fionza, vice-presidente, Sidney Chon, segundo secretário. Eu encaminho o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para aparecer no prazo de 10 dias.
Requerimento do nobre vereador Vanderlei, 01 de 2024. Requerimento número 1 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Tebas, eu, vereador Vanderlei Borghetti, com assento nessa Casa de Leis, venho requerer, após ouvir o plenário, que oficie o Poder Executivo solicitando a seguinte informação. Primeiro, relação desde o mês de janeiro de 2023 até o mês de abril de 2024, contendo os servidores do município que recebem gratificação salarial e o valor da gratificação de cada servidor. Justifico que essas informações não foram encontradas no portal da transparência da Prefeitura Municipal. Por isso, peço o apoio dos demais colegas para a aprovação dessa proposição. Nesses termos, pede deferimento Nova Tebas, 10 de maio de 2024, Vanderlei Borghetti, vereador. Eu coloco o requerimento em discussão. Está em discussão o requerimento. Ninguém quer discutir, eu coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os favoráveis que se manifestam. Ficando assim reprovado por 1, 2, 3, 4, 5. Não tendo mais matéria de expediente, unifico o pequeno e grande plenário e deixo livre a palavra aos senhores vereadores. Está livre a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra ao vereador Aislan. Boa noite, senhor presidente Odair, vice-presidente Jaime, primeiro secretário Anderson, demais nobres colegas que nos acompanham, em especial a população que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez retornamos a esta tribuna e digo que para nós é muito importante a participação popular nesta Casa de Leis, seja presencialmente ou virtualmente, e hoje, através da tecnologia, nós temos essa oportunidade de levar até os lares das pessoas, dos novatebenses, a transmissão das sessões da nossa Câmara Legislativa. E assim as pessoas podem ter a contento o conhecimento dos trabalhos que aqui realizamos, senhor presidente. O senhor presidente tramitou-se nessa casa e tramitará nessa casa um projeto muito importante, projeto esse designado através de Vossa Excelência como presidente e assinado pelos membros da mesa, o projeto que regulamenta a Lei Federal 14.133 de 2021. O projeto da Lei das Licitações e Contratações no Administrativo no âmbito do Poder Legislativo. Lei essa que nós temos amplo conhecimento. Quando nós falamos em aperfeiçoamento, é isso que nós buscamos. Nos aperfeiçoamos para que possamos juntos debater aqui nesta Casa Legislativa algo com coerência, com prudência e com sintonia com os membros, para que nós tenhamos uma melhor afinidade dos trabalhos aqui no Legislativo. Como nós sabemos hoje, nós temos várias pessoas efetivas aqui no Poder Legislativo e assim nós podemos atender a essa demanda da Lei das Licitações. Os novos integrantes do Poder Legislativo, eu posso assim dizer, que assumiram seus concursos públicos, farão parte desta equipe que trabalhará para esta lei, quando necessário for, através dos processos licitatórios.
É importante que a população tenha conhecimento desta lei. Esta lei, além de ser uma ótima ferramenta, senhor presidente, de transparência e fiscalização do dinheiro público, nós conseguimos ver, através dela, quais são os produtos mais comprados, os serviços mais contratados. Esta lei, como sabemos, tem a finalidade, senhor presidente, de assegurar um tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Ela também evita contratações de sobrepreços e com preços manifestamente inacessíveis e superfaturamento, com execução dos contratos. A lei das licitações, a 14.133/2021, unifica, senhor presidente, normas antigas e destaca para a inovação na fase de habilitações, abrangendo habilitações jurídicas, técnicas, fiscal, social, trabalhista e econômica financeira. É importante salientar que esta lei, ela vem substituir a Lei 8.866 do ano de 93, a Lei 10.520 do ano de 2002 e também a Lei 12.462 do ano de 2011. Sabemos que através das tecnologias que hoje temos, do avanço que tivemos, nós não poderíamos ficar presos ao passado em algo tão importante que é as licitações através do dinheiro público, as compras de produtos. A lei, ela tinha que ser atualizada e foi muito bem atualizada. Sabemos da importância desta lei. Hoje será desenvolvida pelas pessoas que aqui estão no Legislativo. No passado, há pouco tempo atrás, ela faria parte do Executivo, porque nós não tínhamos as pessoas suficientes para atender a esta demanda. Hoje nós já temos os nossos funcionários e tenho certeza que este é um grande avanço para o Legislativo de Nova Terra. Nós falamos sobre esta lei no passado. Nós falamos sobre este momento no passado. E hoje afirmo aos senhores que é uma conquista para o Poder Legislativo e principalmente para os funcionários que integram e compõem a equipe que vão desenvolver os processos desta lei. Devolvo a palavra, senhor presidente. Continua livre a palavra aos senhores vereadores. Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Juan Anderson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite a toda a população que está nos acompanhando pela rede social. Senhor presidente, hoje primeiramente agradecemos a Deus, por estar aqui usando essa tribuna, vindo falar com a nossa população de assuntos importantes, assuntos esses que fazem parte do dia a dia, do cotidiano da nossa população de Nova Terra. Primeiramente, como o vereador Edson já mencionou, hoje encaminhamos para as comissões projeto de resolução da nova lei de licitação. Um projeto esse muito importante. E quando eu falo que é muito importante, significa que nós estamos em conformidade com aquilo que pedem os órgãos superiores a nós. Falo aqui também do Tribunal de Contas, onde o mesmo está fazendo por todo o Paraná vários cursos informando
os municípios de como trabalhar na nova lei de licitação. E a Câmara Municipal de Nova Tebas hoje vem aprovar esse projeto de resolução, fazendo com que as contratações, ou seja, os serviços públicos, que são as compras públicas, sejam prestadas com mais qualidade, com mais eficiência e também com mais transparência. Isso é importante nós falar aqui e nós temos conhecimentos, porque muitas das vezes as pessoas falam de compras públicas sem ter conhecimento, sequer sabe qual que é a lei que rege aquela compra pública. Então é muito importante nós estarmos cientes de qual que é a lei que rege as compras públicas, como que acontece, como a gente pode ver num projeto extenso como esse, o quanto é importante profissionais qualificados para estarem trabalhando nessa questão das contratações e das diversas áreas que envolvem a nova lei de licitação, como o vereador falou, que hoje a gente temos servidores aqui na Câmara Municipal competentes também. Não podemos deixar de falar do Executivo, que hoje temos um profissional capacitado, que inclusive ele dá curso dessa referida lei, ele é capacitado, ele foi treinado, ou seja, ele sabe do que ele está falando. Eu falo do Felipe, que é um profissional qualificado. Hoje o município de Nova Tebas já faz a licitação eletrônica, ou seja, está avançado. Eu vejo muitos municípios, grandes inclusive, que estão caminhando devagar com essa lei, porque tem medo de executar a lei da maneira correta, que deve ser através dos processos eletrônicos de licitações, através das suas contratações, dando toda a transparência que merece essa matéria. Então hoje nós estamos aprovando essa resolução e isso é muito importante para que nós mesmos vereadores, quando formos falar de compras públicas, de contratações, a gente saiba falar do assunto com eficiência. Senhor presidente, eu gostaria também hoje aqui, usando das minhas prerrogativas, copiando aqui o meu vereador Exame, mas um assunto importante. Um assunto importante no município de Nova Tebas, porque muitas vezes as coisas elas não são faladas corretamente, ou porque a pessoa não tem conhecimento também da causa, né? Eu quero falar um pouquinho aqui dos serviços prestados pela Secretaria de Agricultura, onde inclusive eu também faço parte dela, onde eu trabalho. Muitas das vezes os serviços acontecem, mas acredito que nem todos tenham conhecimento. Então eu quero falar um pouquinho sobre os serviços da Secretaria de Agricultura aqui do município de Nova Tebas. Se tratando do município, primeiramente falando, de 8 mil habitantes mais ou menos, né? Quando comparado a outros municípios para fora, como foi comparado, eu quero falar o seguinte: nós temos alguns projetos caminhando na Secretaria de Agricultura. Aqui fala o primeiro, o projeto ProLeite. Atende em torno de 500 propriedades. São 20 grupos de produtores que trabalham em conjunto, que fazem reuniões mensais ou a cada 2 meses. Programa de inseminação artificial. Programa de inseminação artificial Pecuária Mais Brasil, onde é uma parceria com o governo federal, para que nós possamos chegar a 300 prenhez ano. Isso é de suma importância para o município, porque vem fazer um melhoramento genético dos animais do nosso município. Em torno de 100 propriedades atendidas. E o programa está aberto ainda à nossa população. E isso é muito bem divulgado. Em torno de 5 mil atendimentos veterinários, clínicos, cirúrgicos, preventivos e qualidade de manejo realizados pelos veterinários ali da Secretaria de Agricultura. Programa Terra Forte. Em torno de 3 mil atendimentos agronômicos. Falo isso na parte de hortifruticultura, pastagens, análise de solo. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque quando a gente fala de grandes propriedades, nas nossas lavouras maiores, soja, milho, geralmente o agricultor, ele tem agrônomos que passam pela propriedade dele. Ele tem um agrônomo, um exemplo da cooperativa que ele vende, né? Vamos por aqui em Nova Tebas a gente tem agrônomo. Ele tem um agrônomo que vendeu a semente para ele que passa na propriedade dele.
ele tem o agrônomo que vende um inseticida que passa na propriedade dele. Então, o proprietário das propriedades maiores tem em torno de 3, 4, 5 agrônomos que passam nessa propriedade durante essa lavoura. E o município de Nova Tebas aqui, a Secretaria de Agricultura, que tem um agrônomo e um técnico agrícola para atender, atende em torno de 3 mil atendimentos. Ou seja, vou dar um exemplo de uma planta. Você pega um maracujá. Quantos produtores tem de maracujá hoje que entrega maracujá no município? Essa propriedade não pode ser visitada uma vez só. E só tem um agrônomo. Ela tem que ser visitada várias vezes, para que esse produto final ele chegue com qualidade no mercado. Então você veja o empenho que tem que ter a Secretaria de Agricultura para que esse produtor tenha esse atendimento e para que tenha esse respaldo. Então isso é de suma importância. O vereador Calil já entregou o maracujá aqui para a cooperativa, sabe como que funciona esse atendimento? Feito de produtor a produtor. Aí eu falo aqui, ó, análise de solo, orientação no planejamento, assistência técnica, pedido de mudas de frutas, hortaliças, implantação de manejo de pastagem. Tudo isso feito pelo nosso agrônomo e pelo nosso técnico agrícola. Serviço prestado pela Secretaria de Agricultura. Compras governamentais, que está relacionado com o nosso agrônomo também, porque o PA e o PENAI, onde é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né, produtos esses produzidos aqui pelos nossos produtores do município, e o Programa de Alimentação Escolar, hoje que vai para nossas escolas, em torno de R$1 milhão aqui dentro do município de Nova Tebas. Eles que fazem toda essa demanda, visitam os produtores quando querem entregar algum produto. Então aqui eu já deixo meus parabéns para eles, porque acompanho durante o ano quantos produtos entre frutas e verduras, mandioca, entre outros, acerola, que estão sendo comercializados pela Secretaria de Agricultura, que são esses profissionais que atendem. Então eu já deixo meu parabéns a eles por esse trabalho que eles estão fazendo, porque se não tivesse eles fazendo esse trabalho, atendendo esses pequenos produtores, o que eles estariam fazendo com os produtos deles? Um exemplo, em torno desse mês que passou agora, nós já levamos 3 cargas de caminhão de banana para o Ceasa, através da Secretaria de Agricultura. É 3 cargas de caminhão. Foram quantas viagens com a assameira ali do município, buscando até a casa desse produtor, para levar para o Ceasa. Então o produtor estava lá com a banana, vamos dizer assim, não tinha uma prosperidade de vender alguma coisa, através da Secretaria de Agricultura, o setor de compras ali, através do secretário Edson, o agrônomo e o técnico, incentivaram a implantação da fruta, da banana no nosso município. Hoje, se você vê, nós temos mais de 15 produtores entregando banana para fora do município. Agora tem um projeto dentro da Cooper Tebas para comprar uma câmara fria para fazer a maturação dessa banana, ou seja, para aguentar um tempo melhor para ela ir para o mercado. Ou seja, mais um incentivo da agricultura no nosso município. Vereador, me concede uma parte, se Vossa Excelência me permite. Concedo, vereador. São inúmeras conquistas, eu posso assim dizer, através da sua fala, para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, principalmente a agricultura familiar do município de Nova Tebas. É importante salientar às pessoas que nos assistem que nós temos uma grande parte da nossa população que que reside na área rural. Acredito que a maior parte da população reside na área rural. A agricultura ela vem desempenhando um excelente trabalho, porque a gente vem conversando com as pessoas, nós estamos debatendo, conversando, dialogando e perguntando sobre esses questionamentos, essas falas e como está a agricultura. E as pessoas estão nos respondendo. Está bem, está caminhando, está buscando, está viabilizando recursos para as pessoas, como o Vossa Excelência mesmo disse, aquelas que mais precisam. E é isso que nós fazemos. Nós buscamos e viabilizamos recursos para as pessoas que mais precisam no município de Nova Tebas. Muito bem colocado por Vossa Excelência quando fala em quantidade de profissionais que visitam um grande produtor. É muito diferente daqueles que visitam um pequeno produtor. Graças a Deus que na nossa administração nós temos todos esses profissionais.
Vossa Excelência faz parte desse setor, é veterinário formado e atende grande parte da população e não mede esforços para atender, porque eu tenho amplo conhecimento disso. Então, é diferenciado sim o trabalho da agricultura de Nova Tebas em benefício às pessoas da agricultura familiar rural. E se Vossa Excelência me permite, presidente, quero aqui também usar um pouquinho das minhas prerrogativas e solicitar de Vossa Excelência uma pequena indicação. Reforçar que o Executivo ele viabilize interclimas para os ônibus escolares. É de suma importância este equipamento nos ônibus escolares do município de Nova Tebas hoje. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continuando, quando o senhor fala da parte do corpo técnico da secretaria, se a gente for comparar o município de Nova Tebas, município pequeno, às cidades maiores, que inclusive fazem parte do consórcio que nós estamos aí atuando, tem muitas prefeituras que não tem sequer um médico veterinário, que não tem sequer um agrônomo. E a nossa prefeitura, pequena como ela é, mas com um corpo técnico capacitado, que vem atendendo os produtores do nosso município e dando conta do recado, porque eu vejo quando o produtor procura a secretaria, ele é atendido. Então eu tenho que dar os parabéns para o prefeito, que visa, ou seja, que olha esses produtores, porque se o produtor vem ali e não tem um profissional para atender, ele vai ter que parar. Será que a gente quer voltar nos modos antigos, que nós vamos ter que pagar por serviços públicos? Não, não é assim que a gente quer trabalhar. Nós queremos poder atender as pessoas, e principalmente aquelas que mais precisam. Por isso que agora tem um concurso público aberto, para mais um médico veterinário. Já foi contratado o agrônomo através do concurso público, e agora tem mais um concurso aí aberto, que inclui o médico veterinário e mais algumas funções ainda que o município precisa. Mas dando sequência aqui, falando das cooperativas. Nós temos a Coopertebas e a Cooperativama, que são duas cooperativas que fazem parte da Secretaria de Agricultura também. Hoje a Secretaria, através da Coopertebas, para mim não ficar muito tempo falando, em torno de 150 mil litros de leite já são comercializados ali, através da Coopertebas. O Coopertebas pega o caminhão de leite da cooperativa, busca esse leite, entrega no laticínio e tem um melhor preço aos produtores. E isso está sendo visível porque está cada dia mais aumentando. E que bom que continua aumentando, porque já vai de encontro com outro projeto que o município tem, que é o laticínio. Já vai de encontro. Assim que o laticínio estiver pronto, estiver apto a poder ser usado, eu tenho certeza que nós vamos conseguir comercializar o leite melhor para os nossos produtores. Fala aqui também das associações. Todas as associações, todas que nós temos no município de Nova Tebas, passam pela administração da Secretaria de Agricultura. Na semana passada, nós fizemos uma roda de conversa na comunidade Bela Vista, juntamente com a Cressol, com a Emater e os técnicos. Pensa numa roda de conversa boa, coisa que a gente talvez não vê nem em grandes cooperativas fazendo, levando conhecimento a esses produtores, regional. Sabe o que saiu dessa roda de conversa? Uma aquisição de uma ensinadeira. Sabe por quantos mil? Por R$4.000. O valor dela era 20. Por quê? Com a parceria da Secretaria de Agricultura, com a Cressol, que tem agora esse tipo de recurso para as pequenas associações, através da Secretaria de Agricultura, porque ela está documentada, uma máquina que sairia por R$20.000 para essa associação são por 4. Então veja o benefício que é você manter uma associação, você ter uma secretaria atuante, ajudando esses produtores. E queremos continuar assim, melhorando. Como diz, as portas estão abertas a todas as associações que queiram melhorar. E o secretário está trabalhando para atender a todos. Temos as nossas agroindústrias, na parte de panificados e na parte de origem animal, que a secretaria também atende. Projeto de alivinhos, hortaliças e frutas. A uva, projeto de uva, veio para o município gratuitamente. Nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis. Não está jogada, está plantada no sítio dos produtores que já estão colhendo os frutos, estão melhorando. E dali vai sair mudas para outras pessoas que querem ampliar esse projeto da uva no município de Nova Tebas. Mais um apoio da Secretaria de Agricultura, que é atendida pelos nossos profissionais. Todo ano no município tem aos nossos produtores
curso de manejo de pastagem, curso de manejo de vaca de leite, conservação de forragem, inseminação artificial, só esse ano teve 4, e o município pega os produtores daqui gratuitamente, leva até Prudentópolis, onde eles fazem o curso, hospedagem de graça, alimentação de graça, para formar os produtores, ou seja, para eles terem conhecimento técnico da área. Curso de abelha, curso de retroescavadeira, aqueles que pretendem procurar um emprego, curso de tomate, as estufas de tomate só vem aumentando no município de Nova Tebas, e tem apoio da Secretaria de Agricultura, tanto na comercialização, quanto também na ajuda do agrônomo. Morango, está aumentando o morango cada dia mais. Agora tem um produtor novo, que já está com em torno de 8 ou 9 canteiros de morango novo aqui no município. A prefeitura disponibilizou carro para buscar multa para esse produtor, ele não teve gasto. Esse é o incentivo da Secretaria de Agricultura aos produtores do município de Nova Tebas. E o maracujá, que a prefeitura também disponibiliza do agrônomo para atender, busca a multa quando necessário e ainda leva a produção. Então tudo isso vem acontecendo no município de Nova Tebas, o programa Cascapete, que já aprovamos aqui, que veio, que beneficiou e muito aqui no município, estamos atrás de trazê-lo novamente. Então são eles os trabalhos que acontecem na Secretaria de Agricultura. Por que eu falei um pouquinho? Podia falar muito mais, porque temos mais programas ainda. Mas a população tem que ter conhecimento dos serviços que estão sendo prestados e do que está disponível para cada um dos senhores e das senhoras. Estamos disponíveis, estamos com as portas abertas, querendo trabalhar, querendo mostrar que nós somos competentes e que o município de Nova Tebas é um município rico e pode produzir desde o leite, as frutas, ao que quiser. Só depende do produtor querer e a Secretaria está à disposição de todos. E eu, como vereador, estou à disposição da população. Ao que eu puder ajudar, fazer esse intermédio junto com o Executivo, junto com os colegas vereadores, para nós trabalharmos com o município de Nova Tebas se desenvolver cada dia melhor. Então, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Eu vou dar a palavra, senhor presidente. Continua ali a palavra dos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer outra palavra? Quero só agradecer aí os nobres pares, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, que esta casa, ela tem um privilégio de ter esses nobres pares, que cada um vota com a sua consciência, isso é fundamental, e eu fico agradecido pela compreensão de todos. Eu acho que é dessa maneira que a gente consegue transmitir para a população que essa casa tem muita responsabilidade. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, deixo livre a palavra para explicações pessoais. Está livre para explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra do nobre vereador Aislan. Gostaríamos aqui de agradecer as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É muito importante a participação popular de todas as pessoas do nosso município junto ao Poder Legislativo. Queremos aqui mandar um abraço às pessoas que nos assistem, em especial aí ao nosso amigo Malinho, que também sempre participa conosco, nos mandou mensagem, disse que não pôde estar pessoalmente, mas está nos acompanhando aí através das redes sociais. Foi isso que eu disse, a grande importância da tecnologia para que as pessoas tenham conhecimento do que a Câmara vota, do que a Câmara debate, do desenvolvimento de Nova Tebas. Que Deus acompanhe e que Deus cuide de cada lar. Tenhamos aí uma ótima semana. Eu vou para a palavra, senhor presidente. Continua livre para explicações pessoais. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Rua Anderson. Eu quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando, agradecer a presença de cada um, dizer que nós estamos sempre preparados para estar ajudando e respondendo naquilo que for preciso. Mas quero, senhor presidente, aqui hoje deixar os parabéns a todos os enfermeiros aqui do nosso município, porque ontem foi um dia do enfermeiro e sabemos do trabalho, da responsabilidade de cada um deles que vem executando aqui no município. Então deixo os meus parabéns a toda a equipe técnica da enfermagem aqui do nosso hospital municipal. E também, mais uma vez, eu deixo um feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Sidney. Senhor presidente, só queria fazer um convite especial à nossa população. Nova Terra sediar os Jogos Escolares de 2024 e terá abertura agora na sexta-feira, dia 17, e vai até o dia 22 de maio. E nós teremos escolas do nosso município representando o município de Nova Terra nos Jogos Escolares. Então, que a população nos acompanhe e que venham torcer para os nossos colégios, nossas escolas, nossos alunos de Nova Terra. Obrigado, senhor presidente. Continua livre para as votações pessoais. Ninguém mais quer fazer uso. Quero mais uma vez reforçar e agradecer as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Está aí a fala dos vereadores, as decisões de cada um. Isso é fundamental, isso é importante, a população está acompanhando. E o tamanho da importância, que eu digo, desse projeto que está sendo elaborado pela Câmara. O tamanho da responsabilidade que vai ser. Isso é fundamental. Nós anterior dependia da prefeitura, agora nós vamos fazer todas as situações que aonde o vereador vai ter mais condição de acompanhar. Isso é muito importante. Então, não havendo nada mais a tratar, declaro a presença de todos, declaro encerrada essa sessão.